Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 11 a 14. Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 1 Coríntios 9, a partir do versículo 11. Lembrando que nós estamos tratando sobre os direitos do apóstolo, o direito do trabalhador que prega o Evangelho. Versículo 11 diz o seguinte, aqui é Paulo, tá, meus irmãos? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O versículo parte de uma argumentação de Paulo sobre o direito de um apóstolo ser sustentado pelo seu trabalho, que é frequentemente citado para justificar o sustento financeiro daqueles que pregam o Evangelho. Durante o estudo, percebi que na própria Bíblia tinha uma referência bíblica entre 1 Coríntios 9:11 e Romanos 15:27. Lá em Romanos diz assim, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Vejam que essa citação está falando que nós, gentios, somos devedores dos judeus, pois os judeus dividiram as suas bênçãos espirituais. Vamos continuar o estudo para que vocês tenham o verdadeiro entendimento, tá? Esse trecho de Romanos que eu acabei de ler, ele está fora de contexto. E isso causa realmente uma impressão ruim. Vamos continuar. Aqui é a explicação, tá? A Bíblia diz que os gentios não judeus, nós, se sentiam gratos e devedores aos judeus porque participaram de suas bênçãos espirituais, o Evangelho. E por isso deveriam servi-los com bens materiais, levantando uma oferta para os pobres de Jerusalém, mostrando a unidade e a reciprocidade na fé cristã, mesmo com a ajuda vindo de um coração alegre. O contexto, tá? O apóstolo Paulo estava organizando uma coleta de dinheiro das igrejas gentias, lá na Macedônia e Acaia, para ajudar os cristãos judeus pobres de Jerusalém, que haviam compartilhado, aqui está entre aspas, as bênçãos espirituais com eles, o Evangelho. Significado do versículo. O versículo expressa a ideia de que assim como os gentios receberam dons espirituais dos judeus, eles tinham a obrigação moral e espiritual de retribuir com ajuda material, um ato de serviço e gratidão. Por mais que esta citação de Romanos 15:27 possa ser correlacionada para dar sustentação aos argumentos de Paulo, o contexto e o objetivo eram totalmente distintos do que nós estamos estudando em 1 Coríntios 9. O entendimento da mensagem de Paulo até aqui é bastante controverso, meus irmãos, pois aparentemente Paulo estaria focado nos bens materiais dos irmãos de Corinto. Se fizermos um estudo superficial, imaginamos que Paulo verdadeiramente faz parte da teologia da prosperidade.
e dá suporte teológico para os falsos mestres operarem no mercado financeiro gospel, ou seja, a exploração da fé dos cristãos. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Observem que as palavras de Paulo até aqui nos direcionam para um foco nos bens materiais em troca dos bens espirituais. Mas, ao continuarmos o estudo, já no versículo seguinte, vamos confirmar que Paulo estava confrontando os cristãos por seus próprios valores humanos. Lembrem-se, Deus não faz barganhas. Versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Muita atenção agora, meus irmãos. Vejam como é importante estudar e entender a Bíblia versículo a versículo. Vou deixar aqui uma sugestão para vocês quando forem estudar a Bíblia. Vejo constantemente pregadores se utilizando das cartas de Paulo para fazerem as suas pregações. Até aí tudo bem. Muitas vezes são distorcidas e estão fora de contexto as palavras de Paulo. Quando estiverem na dúvida sobre o entendimento, vão direto à fonte. Voltem nos evangelhos e vejam como Jesus procedeu e o que ele ensinou. Lembrem-se que Paulo sempre agia de acordo com os ensinos de Jesus e a inspiração do Espírito Santo. Depois, voltem novamente e refaçam o estudo para ter um melhor entendimento. Esses dias, meus irmãos, eu assisti na internet um grupo de líderes religiosos de uma mesma denominação dizendo que o fácil acesso à Bíblia é um grande mal, pois permite uma livre interpretação da palavra. No meu entendimento, a mensagem deles foi a seguinte: quanto menos conhecimento eles tiverem, mais fácil de serem doutrinados. Quando vocês estiverem participando de um culto, participando de uma missa, de um grupo de oração, observem a conduta dos líderes, das pessoas que estão conduzindo o estudo. Observem se eles falam assim, abra sua Bíblia, siga o que está na Bíblia. Se as pessoas que estão participando desse ato, tanto culto, como missa, como estudo, como reunião, em nome de Deus, se elas portam a palavra de Deus, se elas estão com a Bíblia, para que possa ser consultado, confirmado e estudado de acordo com o que está escrito na Bíblia. Eu trouxe uma referência aqui, muito importante, que eu gosto muito dela e constantemente eu cito ela, principalmente para pregadores, e isso não agrada muita gente. É justamente Oséias 4:6, que diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vamos continuar aqui. Entretanto, Paulo dizendo, continuando a leitura do versículo, tá? Entretanto, vejam aqui a virada de chave. Não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Olha como Paulo verdadeiramente não estava focado nos bens materiais. Ele estava defendendo a sua missão acima de tudo. Vamos continuar o estudo para ter o entendimento. Eu trouxe aqui uma referência onde o próprio Jesus diz lá em Mateus 10:8, quando ele envia os seus discípulos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, e de graça dai. Agora sim chegamos no ponto crucial desse capítulo.
Paulo fez todas essas argumentações para demonstrar aos coríntios que o seu propósito com o evangelho transcendia seus direitos como trabalhador. Paulo deixa bem claro que a sua missão, dada por Jesus Cristo, não tinha barreiras humanas capazes de corrompê-la. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Mais uma vez, Paulo utiliza-se do seu conhecimento rabínico para argumentar, exemplificando mandamentos e leis de Moisés. Vale ressaltar que Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei e do pecado, como já vimos em estudos anteriores. Que agora, como cristãos, não vivemos mais debaixo da lei, mas pela graça de Deus através de Jesus. Talvez Paulo esteja escrevendo para judeus convertidos, que conhecem as leis mosaicas e que teriam um melhor entendimento fazendo esse comparativo. Vou trazer a referência bíblica que Paulo citou aqui, que está lá em Deuteronômio, que são as leis de Moisés, capítulo 18, versículo 1, que diz assim, os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, comerão. Ele está falando com quem mesmo? Levitas, a tribo de Levi. Beleza, o entendimento está ótimo. Esse versículo que estabelece que a tribo de Levi, que incluía os sacerdotes daquela época, não teria herança de terra em Israel, pois o Senhor é a sua herança, e eles viveriam das ofertas de sacrifício. O Senhor lhes daria uma porção adequada para sustentar os sacerdotes. Acredito que todos nós conseguimos entender que os pregadores do Evangelho também precisam se alimentar e que não podem e nem devem viver de caridade. Assim diz o mandamento de Jesus. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Esse versículo vai ser explicado adiante, para que não haja distorção também. Versículo 14, Paulo continua. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É o que nós estamos falando, né? Mateus 10, 10, diz Jesus: nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Alimento, salário, tem a mesma conotação aqui no contexto. Nesse versículo, Jesus orienta os discípulos a não levarem suprimentos extras, como sacos de viagem, túnicas extras, sandálias ou cajados para a sua missão, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Prestem atenção. O versículo significa que ao pregar, eles devem confiar que serão providos pelas pessoas que receberem a sua mensagem. Não levar suprimentos. O texto instrui a não levar itens de viagem, como alforjes, túnicas adicionais, sandálias extras ou um cajado de apoio. Confiar no sustento. De quem? Vamos lá? A razão para isso é que o trabalhador, nesse caso eram os discípulos, é digno de receber o necessário para viver de quem o recebe. Foco na missão. Ao viajarem com poucos pertences, os apóstolos podiam se concentrar totalmente na urgência da pregação e cura, sem se distrair com preparativos mundanos ou preocupações materiais. Qual que é o ensinamento? O significado central é que os seguidores de Jesus deveriam confiar que Deus providenciaria suas necessidades através da hospitalidade daqueles a quem eles servissem. Vamos voltar lá, Lucas 10, 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa.
Lembra que eu disse que ia ter o entendimento? Neste versículo, faz parte das instruções de Jesus aos 70 discípulos, que ele enviou de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele pretendia ir. As orientações, meus irmãos, visavam prepará-los para a missão de pregar o evangelho e curar enfermos. O significado central do versículo é duplo, tá? Sustento missionário, onde Jesus estabelece o princípio de que aqueles que se dedicam o seu tempo e esforço à obra de Deus têm o direito de ser sustentados pela comunidade a quem servem. Esse sustento deve ser visto não como caridade, mas como um pagamento justo pelo trabalho, o salário. Simplicidade e foco no quê? Na missão, na pregação do evangelho. A instrução para não andar de casa em casa tinha um propósito prático. Qual seria? Evitar distrações, comparações de hospitalidade ou busca por melhores acomodações, o que poderia desviar o foco da missão principal, que era o quê? Anunciar o reino de Deus. Os discípulos deveriam aceitar a hospitalidade oferecida com gratidão e permanecer no mesmo local, demonstrando contentamento e confiança na provisão de Deus. Vejam que aqui o foco é a missão. Os discípulos, verdadeiramente discípulos, têm que estar focados na missão, que é a pregação do evangelho, o anúncio do reino de Deus. Se você tem outro foco, saiba, você não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Você não é um verdadeiro pregador do evangelho. Estamos chegando ao fim de mais um estudo. Esse foi bem difícil e exigiu muito estudo e dedicação. Quando venho aqui realizar um estudo com vocês, preciso ser muito cuidadoso, pois não posso deixar que a minha opinião pessoal se sobreponha à verdade da palavra escrita na Bíblia. Recentemente vi na internet um líder religioso, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, afirmando claramente que cobra sim para fazer as suas pregações, que existe passagens aéreas para ele e para sua esposa, que não aceita ser buscado no aeroporto por irmãos da igreja. E inclui na sua cobrança aluguel de carro para que ele tenha liberdade de ir e vir. Não aceita se hospedar em casa de irmãos. Escolhe acomodações adequadas para ele e sua esposa, para que tenham maior conforto e liberdade. E termina dizendo uma grande verdade, meus irmãos. Eu não obrigo ninguém a me contratar para pregar. Mas se quiser que eu vá, tem que pagar o meu preço. Estou contando isso para vocês, pois esse lobo citou justamente 1 Coríntios 9, para justificar seus direitos como pregador do evangelho. Talvez ele esqueceu do versículo 12, né? E se pararmos para analisar, ele está coberto de razão. A culpa é dos que se submetem a essa situação. Vale a pena uma reflexão profunda sobre isso, meus irmãos. Mais uma vez, eu vou trazer aqui uma referência maravilhosa, que está lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meus irmãos, leiam a Bíblia, conheçam a palavra, como diz lá no Evangelho de João, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.